Fala rapaziada, tudo tranquilo? Começando aqui o primeiro podcast dos Camalhões da Vitória. Hoje estamos eu e o meu colega Pedro. Salve Pedro, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, boa Boa noite. noite, boa noite. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o seguinte. Eu e Pedro, nós estivemos no domingo passado nas manifestações bolsonaristas a favor do voto impresso, a favor de uma série de medidas do governo, e a gente hoje vai trocar uma ideia sobre o que ele viu lá em Palmas, onde ele mora, o que eu vi aqui no Rio. Vamos fazer algum debate aqui para a gente poder publicar esse conteúdo. Tranquilo? Então vou começar perguntando, Pedro, você que teve na manifestação aí em Palmas. Primeiro me fala o que você achou do tamanho. Você acha que foi um tamanho bom para a região? Você acha que diminuiu bastante? Qual foi a tua percepção? Assim, pelo menos na minha região, cara, o bolsonarismo ainda tá forte, né? Uhum, Mas por isso mesmo que eu percebi que deu uma encolhida grande, assim, em relação ao que era no começo e o que tá hoje. Então, eu até filmei um dos trechos da minha filmagem foi percorrendo, né? Porque eles fizeram um cordão segurando uma faixa gigante de 1 quilômetro e parece que é muita gente, mas na real, se você aglomerar aquele pessoal ali, não dá metade do que tinha, sabe? É menos da metade sim, do que sim, tinha sim, no sim. começo. Uhum. Então a gente vê que tem ainda o público, mas ele é muito reduzido, é um público que está ali desesperado, né? A gente vê que as lideranças ali do movimento estão desesperadas atrás de mídia, de visualização, de marketing, enfim, de fazer alguma coisa, né? É, disposição, né? É o desespero. A Uhum. gente nota o desespero, né? Não nos manifestantes ali na massa, mas a gente nota um desespero nos organizadores. Isso a gente Sim. nota. Não Uhum. sei se foi aí no Rio também dessa forma contigo. Não, assim, aqui no Rio, evidentemente, porque como o Bolsonaro, ele é aqui do Rio, foi deputado federal há alguns anos aqui, parece que há uma concentração de bolsonaristas maior do que aqui, do que até mesmo São Paulo, na Avenida Paulista, pelas percepções que eu tive em Copacabana, foi um pouco mais denso, apesar de muito menor. Eu lembro que eu fui em uma manifestação uma semana antes da eleição de 2018, lá quando aqui no Rio a gente estava lá fazendo o apoio ao então candidato Bolsonaro, e a quantidade de gente, de caminhão de som, de adensamento que tinha na praia de Copacabana, assim, não tem comparação do que eu vi no domingo. Você tinha, assim, uma quantidade lá de pessoas, um caminhão de som espalhado aqui e acolá, mas você conseguia andar, assim, com certa tranquilidade em Copacabana. Então você vê que ao longo do tempo só, só permaneceram aqueles militantes, aqueles caras ali que estão fiéis com o Bolsonaro. Eles não, assim, eu fiz a série de perguntas, eu fiz uma série de perguntas para eles e a gente vai entrar nesse tópico depois. Mas os caras estão ali principalmente porque eles gostam do Bolsonaro. É como se o Bolsonaro fosse um parente para eles, um amigo querido. Então eles estão lá para apoiar o cara. É um negócio assim meio triste de você avaliar essa devoção toda por um político. E, cara, eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Eu vi que você fez um vídeo, né, que foi até divulgado pela rede do MBL, onde você foi lá em um caminhão de som e fez uma provocação falando que o Bolsonaro tinha que estar na cadeia junto com o Lula. E eu queria te perguntar o seguinte: você acredita que os manifestantes ali bolsonaristas, eles são pessoas essencialmente agressivas para defender o Bolsonaro, ou eles defendem um Bolsonaro assim de boa fé? Porque antes disso você fez algumas perguntas, não fez? Sim, sim. Olha, eu acho que na verdade são pessoas ali bem tranquilas, na maioria. Dentro da organização, sim, temos pessoas agressivas, pessoas que estão ali defendendo Bolsonaro da forma mais bovina possível que você imaginar. Então, assim, os apoiadores são pessoas tranquilas. Se você tratar eles bem e fazer suas perguntas ali tranquilamente, um ou outro vai ser agressivo com você, claro, mas o que eu percebi que a maioria, pelo menos aqui, era bem tranquila e respondia as perguntas assim, normalmente. Acho que muitos nem perceberam que eu tava ali mesmo para zoar, não zoar, né, mas assim, questionar, tocar na ferida. E bom, quando eu subi no carro de som, aí eu estava em contato diretamente com a diretora daqui da região, né? A Uhum. diretora do movimento bolsonarista. E, curiosamente, ela foi a única que tentou me agredir. Eu gritei, né? Eu subi lá em cima, eu subi no carro lá de som, já sabendo que ia acontecer alguma coisa comigo, né?
Mas Eu claro. só não imaginei que seria da própria, da mulher que é a coordenadora do movimento aqui na nossa região, né? Assim, ela é a cabeça, né? Então, pelo menos a minha avaliação é que não são pessoas agressivas, tem uma ou outra, mas o pessoal que é agressivo mesmo, eles estão nas coordenações. Uhum. Mas assim, desculpa te interromper, mas sobre essa mulher que você estava falando, ela foi agressiva o quê? Ela começou a te ofender, ela partiu pra cima de você pra te agredir, pra te bater, ou não? Ela só te xingou até a tua quarta geração? Não, não, ela partiu pra porrada mesmo. Depois eu subi no trem, já sabendo, no carro, já sabendo que ia acontecer algo, que poderia acontecer algo do tipo, né? Então eu já fui preparado. Eu fiquei surpreso que foi um bolsonarista que me protegeu dela, né? Tá, Mas assim, eu já preparei minha frase para falar, já sabendo que eu teria pouco tempo de fala. uhum. E inclusive o que eu gritei foi é Bolsonaro 2022. E aí depois eu falei preso junto com Lula. Aí, Junto aí com o eles Lula. obviamente me tiraram o microfone e ela veio e deu tapa em mim. Aí não Uhum. conseguindo dar o tapa em mim, ela tentou me beliscar no braço, aí tentou me beliscar na perna, não conseguindo, porque tinha um cara que estava afastando ela de mim. Depois ela pegou meu dedo assim, tentou puxar, não sei o que ela ia fazer, enfim, Torcer o dedo, alguma coisa nesse sentido, né? sei lá. Enfim, ela só queria causar dano. Até arriscou assim meu dedo, mas só isso mesmo que aconteceu demais. Uhum. E, bom, por fim, ela pisou no meu pé, assim, tentando não me deixar descer de lá, né? Mas não deu muito certo, não. E foi isso, cara. Assim, não me machuquei. Como eu disse, o pessoal lá não tá pra ficar agredindo os outros. Tem a parte que é agressiva, mas eu tenho, assim, eu acredito que com uma conversa, com essas demonstrações, a gente consegue fazer muitas pessoas ali mudarem de posicionamento. Outras não dá para mudar e você só vai, sobe num carro de som mesmo e grita Bolsonaro preso e é isso. Não vai mudar É pra, nunca. pra você dar uma sacaneada, né? É Aqui claro, no, aqui na manifestação, quando eu fui, eu fiquei dando uma rodada lá e eu visualizei muito bem aquilo que você viu. Boa parte das pessoas que estavam ali, elas apoiavam o Bolsonaro, elas faziam uma defesa meio que indefensável, mas elas eram pessoas de boa intenção. Você não via assim um cara que, assim, a esmagadora maioria, ele não eram pessoas mal intencionadas, que elas que realmente apoiam aumento do fundão de 6 bilhões, elas apoiam por indicação de petista e de apadrinhado do Centrão para STF. Não, assim, elas confiam no cara e acho que ele de alguma forma tá tentando fazer o certo. Queria te perguntar agora sobre o seguinte: dentro da manifestação que você teve aí em Palmas, você acredita que aí na tua região, por exemplo, eu quero abrir o seguinte contexto: o Bolsonaro agora ele indicou o Ciro Nogueira para ser o ministro-chefe da Casa Civil. E o Ciro Nogueira, como membro do Centrão, ele, assim, na região dele, ele não tem o menor interesse em apoiar o Bolsonaro, porque lá na região dele, o PT é quem tem a maior popularidade. Aí, em Palmas, no Tocantins, você acredita que o apoio a um Bolsonaro, sobretudo dos políticos mais fisiológicos, é aquele apoio movido por dinheiro? Ou você acha que esse apoio ele vai perdurar até a eleição porque existe um voto ideológico muito forte no Bolsonaro por aí? Thiago, aqui no Tocantins, cara, é muito difícil a gente falar de ideologia aqui, porque Uhum, a política no Tocantins, ela é tão complicada aqui, as coisas. Mas, assim, só para te resumir, quem manda no Tocantins são certas famílias reiteradamente conseguem reeleições, conseguem eleger os sucessores, né, filhos, primos. Se você tem um sobrenome X, Y, Z aqui no Tocantins, você tem já uma boa parcela de chance de ganhar qualquer eleição. Então, é uma mistura de interesses, sim, de dinheiro, e a questão ideológica fica bem ali por baixo. O que manda mesmo aqui no Tocantins é o dinheiro. sim, sim. Não tem outra linguagem, não. Ideologia aqui é muito, muito, muito difícil.
Uhum. Mas assim, mas falando não só da eleição de deputados federais aí, mas eu digo assim, para a Assembleia Legislativa aí, governador, você acha que um candidato apoiado pelo presidente, ele tem mais força ou não necessariamente vai ser, por exemplo, a maior coligação que tiver a maior máquina, que tiver mais dinheiro de fundão, é essa que necessariamente vai ganhar, independente do apoio do presidente ou não? Bom, com certeza, quem tem mais grana vai ter mais chance, mas aqui no Tocantins não funciona assim. É como eu te falei, a família XY Uhum, e fazer uma coligação boa, se fazer boas alianças, ela ganha. sim, sim. Independente se apoia o Bolsonaro ou não. Tanto é que o nosso governador, ele, a princípio, não se manifestava, agora se aproximou um pouco do Bolsonaro. Mas a realidade é que, pelo menos o prefeito aqui da minha cidade, né, dos candidatos, o cara que era o bolsonarista passou longe de ganhar, bem longe. E as Uhum, outras cidades do Tocantins também, a grande maioria não elegeu nem vereador. Então, o que manda aqui mesmo são as famílias, né? As famílias, sim. isso. É, E também as famílias que têm mais dinheiro, né? uhum. Assim, acaba sendo um jogo de carta marcada, né? O cara que tem um Sim. sobrenome famoso, ele vai ter o apoio ali de mais vereadores, ele vai ter parte do fundo eleitoral maior, ou seja, ele vai ter mais dinheiro para poder eleger, não só se reeleger, mas como eleger os seus amigos. Entendi qual é a questão. Aqui no E Rio. Ah, diga lá. só para finalizar, a maioria dos deputados federais aqui, de governadores, eles sempre tentam jogar com quem está lá na cadeira do presidente da Uhum. República, simplesmente para ganhar mais repasses, né? Emenda, Então, né? mais emenda, exatamente. Uhum. Então, a gente vê que tem alguns deputados aí que nada a ver, que aparece tirando foto com o Bolsonaro, mas na realidade nunca mencionou o nome do Bolsonaro, certo? Então, basicamente o jogo de poder mais puro e simples. Uhum. Cara, aqui no Rio é um pouquinho diferente, porque como é que funciona? Existe também muito voto fisiológico, existem os candidatos aqui que são ligados por dinheiro, e aqui o dinheiro ele tem um negócio engraçado, né? Trágico, porque é muito dinheiro de organização criminosa. Então estamos falando aqui de milícia, estamos falando aqui de grupos que comandam tráfico de drogas. Então esses caras que a gente chama de poder paralelo, eles têm muito dinheiro, mas o dinheiro deles não vem necessariamente de fundão, de meios legais. Eles vêm através de caixa 2. Então, por exemplo, existe muito deputado, muito vereador que vai ser eleito aqui no Rio de Janeiro utilizando como base dinheiro de advindo de crime, dinheiro de venda de arma, venda de droga, de extorsão, e isso é um ponto a ser considerável. Sobre ideologia, aqui no Rio você tem um poder muito forte da esquerda também. Porque aqui no Rio você tem o polo do progressismo no Brasil. Aqui no Rio tá a Rede Globo. Aqui no Rio estão assim os intelectuais que formam lá o Leblonistão, que eles vivem assim em outra dimensão da realidade com o povo. E aqui também no Rio existe um outro poder muito forte ideológico, que é a Igreja Evangélica. A igreja evangélica elege muitos e muitos deputados. E assim, claro, não quero generalizar todas as agremiações protestantes, mas eu digo assim, aqui no Rio tem um partido muito forte, que é o Republicanos, partido esse que tem uma influência muito forte dos líderes da Igreja Universal, que também tem fortes ligações com o próprio Silas Malafaia, entre outros pastores, que estão ligados ao Bolsonaro, alguns, e alguns não estão. Ou seja, no Rio é uma complexidade muito grande, porque você tem realmente o poder de máquina que faz muito voto, você tem o poder ideológico que faz muito voto, e você tem o poder do crime organizado que também faz voto. E isso vai ser uma influência muito grande. E sobre o Bolsonaro em si, eu acho que o Bolsonaro aqui no Rio, ele vai conseguir fazer alguns deputados. Menos do que ele fez em 2018, porque a popularidade dele era muito, muito maior na época, mas ele ainda consegue fazer alguns deputados ideológicos, porque o nicho dele aqui no Rio ainda é suficiente para que ele consiga eleger um cara aqui e um cara colar. Mas, assim, evidentemente, ele não vai ter a mesma força que ele teve na eleição passada.
Cara, um outro ponto que eu queria comentar contigo é o seguinte. A gente falou muito no início sobre, quando a gente estava lá na manifestação, que a gente conseguiu identificar muita gente, assim, honesta, muita gente, assim, que apesar de defender ideias muito equivocadas, não eram pessoas ruins em si, eram pessoas que estavam enganadas, foram feitas, assim, até uma lavagem cerebral mesmo nesse tipo de pessoa. Mas eu queria comentar contigo, cara, é, quem que você consegue identificar no bolsonarismo, seja mais próximo de você, ou seja em um contexto nacional, que são pessoas realmente desonestas, que elas estão ali só para você ter o poder pelo poder, e elas defendem o absurdo que for, mesmo sabendo que estão erradas. Como é que você consegue identificar isso? São só as lideranças? Essas lideranças conseguem passar essa perversidade para outras pessoas? Como é que você enxerga isso? Assim, ó, conforme eu disse no começo, eu acho que essa maldade, ela está muito enraizada nas lideranças aqui do Uhum, bolsonarismo, né, dos apoiadores do Bolsonaro. Muito raramente se encontra um apoiador na rua, esses apoiadores de rua que tem essa malícia, né? Se você perguntar para eles por que, que o Bolsonaro acabou com o Lava Jato, eles não vão saber responder porque eles nem sabem disso, eles nem sabem dessa fala do Bolsonaro. sim. Tudo que eles consomem vem ali do grupo administrado por esses líderes, né? Por esses líderes aqui regionais. Então, eles não consomem notícia, porque o Bolsonaro fala que jornal é ruim, né? Eles não Uhum, consomem vídeos, eles não consomem muitas fontes ali das redes sociais. Tudo que eles ouvem é o que os administradores dos grupos de WhatsApp mandam. sim. Então, tem uma galera ali que é massa de manobra mesmo, que são pessoas simples, pessoas que não sabem o, o que Bolsonaro representa. Se você perguntar, por exemplo, qual que era a proposta do governo do Bolsonaro, elas não sabem. Então, assim, para falar de pessoas que realmente são, que tem a malícia ali dentro do bolsonarismo, a gente tem que olhar para as lideranças e para certos políticos que são aqueles políticos, como eu diria, vendidos. Por exemplo, o Ciro Nogueira, né? Eu estou tentando pensar aqui no exemplo de Ciro Nogueira regional, relevante, mas não consigo assim dar nomes, né? A gente tem parlamentares muito ruins, mas eu não vejo, não vejo assim evidências para falar, ó, esse cara aí tá com bolsonarismo só por isso e isso, né? Porque na verdade muitos poucos não estão ou estão com alguém aqui por Ideologia. interesses outros, por Uhum. ideologia. Então, Ideologia é aqui no difícil. Tocantins a real é que eles fazem aliança quando convém e desfazem quando não convém mais. Uhum. Então, a malícia mesmo eu vejo dentro dos organizadores aqui do movimento aqui na região. Sim, sim. E não é muito forte, não, cara. A real é essa. É pouco representado no Congresso. Você tem ali, Uhum. dos nossos 8 deputados, eu vejo ali que 2 têm um alinhamento maior. E o resto é bem vira-folha, assim. É tipo um Uhum. Artulia da vida, sabe? Entendi, entendi. Se vai beneficiar ele, ele vota a favor. Uhum. Assim, eu vejo, cara, dois tipos de malícia. Primeiro, eu vejo aquele deputado que, assim, que ele é extremamente ideológico, bolsonarista mesmo, assim, e que ele sabe que ele tá defendendo o indefensável, mas que ele tá lá, naquela chafurdado na lama, ele vai continuar ali. Então, eu sinto exemplo. Carlos Jordi, aqui do Rio, né? Carlos Jordi, Luiz Lima, a tal da Cris Tonieto. Só pra você ter, assim, uma ideia, pra você ver quem é esse tal de Luiz Lima. O Luiz Lima, ele foi candidato a prefeito aqui no Rio, pelo Hum. PSL. O Luiz Lima, ele era o candidato bolsonarista para a prefeitura do Rio. Mas o Bolsonaro apoiou Crivella, que era o então prefeito, que era do Republicanos, do partido mais ligado aqui às congregações evangélicas, e o Luiz Lima, coitado, ficou lá, sem o apoio do cara que ele glorifica, que se o Bolsonaro for tomar um banho de piscina, o cara morre afogado. E assim, a situação é a seguinte: depois dele ter sido jogado pelo Bolsonaro, quando ele volta para o Congresso Nacional, o cara tá lá. Não, vamos deixar o presidente trabalhar. Ah, o presidente não errou, o presidente é aquilo. Cara, eu não consigo entender essa submissão tão grande que não seja por malícia, cara.
Assim, foi contigo, não foi com outro. Você, além de você estar vendo tanta cagada que está sendo feita com os outros, com o país, o cara ele cospe na tua cara e você não faz nada. Você ainda se mantém lá submisso àquele projeto de merda de poder dele. Então, assim, é uma parada surreal. E um outro ponto que eu quero comentar também são os oportunistas de plantão. Aí eu tenho que falar dos parlamentares do Partido Novo, que infelizmente não tem como. Por exemplo, aqui no Rio tem o Paulo Ganimi. O Paulo Ganimi, ele é muito confortável. É o famoso assim, tô de olho em Bolsonaro. Fala assim, 500 mil mortes. Ah, o cara tá aqui, ó. Não vendo nada. Pô, indicação de petista na PGR e de assessor do Toffoli no STF. A bolsa caiu. Bolsonaro? O que aconteceu? Vou taxar os dividendos. Isso é um absurdo. Ou seja, os É o famoso, caras. é o famoso critica quando precisa e elogia Uhum. quando faz bonito. É tipo isso, né? Não, assim, e são os caras que eles são extremamente oportunistas e que eles só estão interessados aqui, ó, realmente em dinheiro. São caras que até hoje estão lá apoiando Paulo Guedes. Com Paulo Guedes não fazendo a menor ideia do que ele vai fazer. Um ministro liberal que propôs uma reforma tributária que aumenta imposto. O cara que propõe uma reforma administrativa que não mexe com o funcionalismo público, com o judiciário, com os grandes peixes da máquina estatal, e o cara tá lá, bem bom, porque ele faz cálculo na eleição de 22 para não perder voto. Isso aí Sim. é foda, cara. Esses são essas duas principais malícias assim, que eu vejo nesses grupos assim, dos bolsonaristas raiz e dos mais homínios. Sim, sim, é a galera que acha que tem uma onda de poder ainda para ele surfar, né? Uhum. A real é que ele tá fazendo uma aposta e a aposta dele é Bolsonaro, né? E Sim, sim. ele só quer se manter no poder, e a aposta dele é Bolsonaro. Uhum. E espero que esses parlamentares estejam redondamente enganados, né? É. Cara, o último ponto que eu quero comentar contigo, para a gente poder finalizar aqui o nosso papo, é sobre mídia, sobre cobertura da mídia, assim, a respeito de Bolsonaro, das ações dele. Porque, assim, a gente vê, por exemplo, na mídia de direita, que ficou muito fortalecida, e cito nomes aí, a Jovem Pan, a Jovem Pan, você tem ali, entre outras redes ali, que Jovem durante Panos. isso. Entre outras redes ali, que começar a Gazeta do Povo, que ascenderam ali como mídias que davam espaço, né, a liberais e a conservadores, mas que desde a eleição do Bolsonaro para cá, elas começaram a adotar um tom extremamente governista, sobretudo a Jovem Pan. E eu queria te perguntar assim o seguinte: aí na tua região, você vê que a mídia, assim, a mídia local, quando ela trata do governo federal, ela passa um pano para o governo, ela é extremamente combativa, é uma mídia que depende de muito recurso estatal. Você consegue fazer assim uma análise sobre como é que funciona a mídia localmente aí do Tocantins para fazer abordagens ao governo federal? Cara, o lance aqui é o seguinte: se você pega a folha de pagamento do cotão dos nossos deputados estaduais, cada um tem o seu jornalzinho lá que ele faz um repasse. Entendi. Então, poucos jornais aqui estão preocupados com o governo federal, essa é a verdade. Quando Peguei. acontece alguma coisa de falar, por exemplo, em eventos como o que ocorreu domingo, ou quando Uhum, o Bolsonaro passa aqui em Palmas, aí o jornal fala, mas assim, é muito difícil ver um jornal local que esteja tratando de assuntos do governo federal. Isso porque, como eu te falei, cada deputado nosso aqui tem um jornalzinho para chamar de seu, que ele entendi. faz um repassezinho ali de 2, 3 mil reais por mês do cotão, do cota parlamentar, e, e é isso, cara. Eles pagam por sacos. Então você vai pega um jornal, aí tá lá falando de alguma coisa, quando você vai ver a fundo, é uma denúncia que um opositor fez ao outro, sabe? Você pega, por exemplo, saiu uma denúncia que a prefeita de Palmas está superfaturando aqui remédio em 4.000%. Aí você vai ver quem que fez essa denúncia. É a opositora política. E qual jornal que saiu? É o O jornal que sempre jornal sai que a ela denúncia da sustenta. prefeita. Caralho. Que sempre sai coisa dessa vereadora, sabe? Uhum, Então, que acusa a prefeita. Então, você vê que tem já jornais que são só para isso, né? Então, aqui a galera nem sabe. Essa é a real. Eu acho que é por isso que tem tanto bolsonarista no Tocantins, para falar a verdade. O jornal daqui está muito preocupado com o governo federal. Não fala entendi.
Fala nada. Nada, Entendi, nada, nada. entendi. Bom, aqui, cara, no Rio, assim, você tem de tudo. Você tem, assim, existem analistas aqui, por exemplo, sobretudo na Band News, no Globo, aí eu cito nominalmente, assim, o Carlos Andreasa e o Felipe Moura Brasil, citando jornalistas que são do campo ideológico da direita, que, sim, Sim. fazem críticas duras aqui ao bolsonarismo, os caras não, pô, não passa pano, não deixa passar as coisas, mas, assim, até que no Rio, a grande mídia, ela não tem muito viés bolsonarista, não. O viés bolsonarista, ele tá nos blogs sujos deles, né? Então, por exemplo, o Sim. Alan dos Santos, ele é do Rio, ele é carioca. O Então, gengivão. o Gengivão, ele é aqui do Rio. Ele tá lá fugindo da polícia nos Estados Unidos, coordenando aquela rede horrorosa dele do Terça Livre de lá. E você tem, assim, sobretudo, a Jovem Pan, que a Jovem Pan é muito influente em São Paulo, até tentou ter uma coordenação aqui no Rio, mas não conseguiu. Então, assim, eu vejo que, assim, a mídia aqui no Rio, também por ter um forte viés progressista, ela tende a ser mais crítica ao Bolsonaro. Isso é um ponto que eu me recordo bem. Você tem aqui muitos articulistas, né, por estarem ligados à alta intelectualidade, à elite carioca, e como eles sempre viram o Bolsonaro como um horror, como um verdadeiro nazista na terra, eles batem no Bolsonaro. Assim, evidentemente eles contribuíram para eleger o Bolsonaro, porque as críticas duras e certas os caras extrapolavam, diziam que os eleitores dele à época eram todos fascistas, que eram um bando de malucos, e deu no que deu, na merda que deu. Mas assim, mas E pra a gente. Ah, pode falar. verdade é que a crítica da esquerda ao bolsonarismo sempre foi muito vazia. Uhum, Nunca teve uma crítica realmente às propostas, em campanha, eu digo, né? Claro, tem um passado do Bolsonaro que você pode explorar muito isso para fazer críticas, até 2018. sim. Mas a proposta de governo dele não era exatamente uma coisa que a esquerda sabia criticar. Se Uhum, você vociferar e gritar por aí, fascista, nazista, isso não é crítica. Isso faz as pessoas perceberem, na verdade, tem um sentimento oposto, né? sim, Achar sim. que o cara está sendo injustiçado, não dá nem espaço para ele falar, já dá um rótulo, né? Uhum. Então, Então, assim, assim, isso que você falou faz muito sentido. nesse sentido aí também, eu lembro da famosa entrevista do Jornal Nacional, né? William Bonner, Renata Vasconcelos lá. Assim, o Bolsonaro, ele conseguiu fazer com que os dois maiores jornalistas do Brasil, em pleno Jornal Nacional, parecessem dois desconectados do mundo real. Que, assim, o cara foi falar lá de criminalidade, os caras ficaram horrorizados com uma resposta que, à época, o brasileiro médio se identificava muito. Porra, se o cara é um bandido, ele tá com um fuzil contra a polícia, é evidente que a polícia precisa ter um armamento tão forte quanto o bandido para poder se defender, para poder repelir aquele ataque. É, E assim, e você vê que boa parte dessa, não só da mídia, mas aí eu também faço um encaixe nos protestos de esquerda e porque a esquerda ela chegou num teto de protestos, porque eles organizaram manifestações mensalmente. Ah, fora Bolsonaro, não sei o quê. Mas eles conseguem trazer um nicho muito pequeno de pessoas que realmente querem a saída do Bolsonaro. E, assim, e as pautas que eles possuem não é a pauta do brasileiro médio que tá puto com o Bolsonaro, mas também não quer o Lula. Mas também não quer lá ficar vendo o Boulos no caminhão de som falando um monte de merda. Ou do Marcelo Freixo defender as ideias que ele defende. exatamente. Uhum. Sinceramente, os esquerdistas já eram contra Bolsonaro desde o começo. Quem Sim, sim. importa mesmo virar voto agora é as pessoas da direita, né? Uhum. E a gente tem que ir atrás dessas pessoas aí que, porra, por alguma razão ainda estão iludidas, né, com o bolsonarismo. Uhum. Não só, assim, não só da direita, né? Porque muita gente que não é ideologizada, que não tem, assim, É, só pensa em política na época da eleição, os caras votaram no Bolsonaro porque a alternativa ao Bolsonaro à época era um cidadão que toda segunda-feira batia ponto na cadeia para pedir instrução pro Lula. Muitos esquerdistas falam assim: nossa, absurdo, vocês não votaram no Haddad. Ah, amigão, o candidato na época pedia instrução para um bandido dentro de um presídio. Então, baixa a tua bola aí, em vez de você querer dar lição de moral, porque
quem votou no Bolsonaro e tá puto com ele, tá correndo atrás pra derrubar. Quando a Dilma tava fazendo uma porrada de merda lá, você tava aqui, ó, caladinho, chamando de presidente inocenta. Então, essa aí é a Presidente diferença. inocente, isso é boa. Presidenta inocenta, guerreira do povo brasileiro. Então, segura a onda aí. Pedro, pra gente poder finalizar então, quero comentar contigo, cara, a respeito das manifestações do dia 12. Assim, a princípio, né, Palmas aí não terá manifestação marcada, mas você, como um cara que está ali mais próximo, organizando determinadas manifestações, você sente que no dia consegue ter um ato simbólico forte, um grande buzinaço, assim, um evento que pelo menos seja notado pela mídia, em que, em que a população do Tocantins está insatisfeita com o Bolsonaro? Como é que você enxerga a movimentação para você ter, se não um protesto, mas assim, mais uma carreata ou algo do tipo? Cara, aqui as pessoas estão bem desligadas da questão federal, né, presidente. Uhum. Isso eu percebo, é um entrave que a gente tem. Os nossos buzinaços, eu que organizo aqui no Tocantins, aqui em Palmas, aliás, estão dando um resultado bom. A gente está tentando fazer Boa. toda sexta. Hoje, por um motivo que eu não pude ir, e se eu não vou, não tem, né? É, eu não pude ir hoje não teve, mas toda sexta-feira estamos fazendo e está tendo um resultado bom. Estamos filmando, postando nas redes. E o que a gente percebe é que o engajamento está crescendo. Eu não sei dizer Ótimo. ainda se vai ser o suficiente para ter uma manifestação, para ter pelo menos algum tipo de ato aqui, né? Não Uhum. sei dizer isso ainda, mas eu espero que tenha. Se tiver, estarei lá. Vamos estar lá na rua. É, e é isso. De qualquer forma, o dia 12 de setembro há de ser um marco, né? Um marco, porque isso vai mostrar que não é só a esquerda, que como sempre esteve insatisfeita, está insatisfeita com o governo Bolsonaro. Né? Então, temos que mostrar que há também uma outra parte da população que é nem Lula e nem Bolsonaro. Perfeito, perfeito. Aqui no Rio, eu posso falar o seguinte: existe uma insatisfação muito grande, assim, em todo, assim, é claro, o bolsonarismo aqui, como eu havia falado no começo, ele tem a sua força residual, mas existe uma insatisfação muito grande, sobretudo com aquele cara médio, que ele não tá ligado em política, o que ele entende é o seguinte: ele vai no supermercado e ele vê o preço dos alimentos dispararem. Ele vai comprar um botijão de gás, o botijão de reais está mais de R$ 100. O cara vai pagar uma conta de luz, a conta de luz, porra, subiu muito. Ou Sim, seja, o cara ele vai querer que a mãe dele tivesse sido vacinada, ele vê que a mãe dele passou mal, que ele perdeu um parente, perdeu um amigo, porque o cara não teve a chance de se vacinar. Isso a população comum reconhece. E aqui no Rio houve algumas manifestações ali que eu tenho ciência na Zona Norte, ali em Madureira, e na Baixada Fluminense, onde até o Bolsonaro teve uma votação bem expressiva. E foram manifestações, essas do Buzinaço, que foram bem recebidas. Então eu sinto que aqui no Rio, se for algo muito bem trabalhado, muito bem engajado, e à medida que o governo Bolsonaro vai se desgastando ainda mais, criando polêmicas aí no negócio do voto impresso, e a economia, principalmente a economia indo mal, as pessoas não tendo condições de fazer uma boa compra no mercado, pagando caro na luz, pagando caro no gás, pagando um absurdo na gasolina, isso gera insatisfação no povo real e isso vai motivar muita gente aí na rua no 12 de setembro. É isso que eu acho. sim. Vamos ter fé que essa Vai dar manifestação certo. vai ser grande, vai dar certo. Vai dar certo. Pedro, pra gente finalizar então, quer dar um recado final aí, cara? Pro pessoal que vai nos assistir aí, tanto nos cortes quanto no vídeo completo? O recado é que siga a gente nas redes, né? Siga aí no nosso canal, vai sair no canal, né? Vai. Do Camalhões, siga a gente, o Camalhões nas redes, que a gente está sempre postando memes, as últimas acontecimentos lá, né? A gente está sempre fazendo posts. Então, Uhum. siga a gente lá. Vamos ter esse podcast mais frequentemente agora, né, Thiago? Sim, sim, vamos A estar ideia é fazer uma vez por semana. duas, uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. E é isso. Siga a gente lá. Agradecer ao Pedro pela presença nesse nosso piloto aqui, do nosso podcast aqui do Camarões. Então, assim como o Pedro, vou pedir para você nos seguir por onde quer que você esteja nos vendo, seja no Instagram, seja no Facebook. E deixando meu recado final também, que no link na descrição do YouTube
nós vamos deixar alguns links. Primeiro, para você poder assinar o abaixo-assinado a favor do impeachment do Bolsonaro. E segundo, o segundo link para você entrar no site do impeachment. No site do impeachment, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp para você poder participar aí na sua cidade, a colaborar com o 12 do 9 para a gente poder fazer uma manifestação cada vez maior. Tranquilo? Então, Pedro, obrigadão aí pela participação. Tamo junto, cara. Um abraço. Junto, um Valeu. abraço.